Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dados lançados no início de setembro de 2024 indicam projeções do IBGE já em 2040 que haverão mais receptores, digamos assim, de aposentadorias, haverão mais pessoas servidas pela a Previdência Social do que pessoas contribuindo. Certo. Bom, basicamente os modelos públicos de Previdência Social, de aposentadorias, né, funciona por meio do sistema contributivo, né, que é basicamente aquele velho sistema de pirâmide. Não vou dizer que é uma pirâmide, né? Mas basicamente você deposita determinados R$100 por uma percentual do seu salário, esperando que daqui a algum tempo você consiga se aposentar com ele. Bom, parece que não só isso não é uma realidade apenas e tão somente brasileira, mas é algo que está vindo. A população, por exemplo, do Rio Grande do Sul já vai entrar em decréscimo 17 anos antes da brasileira, por exemplo, e do Sul, na verdade, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? E até o Nordeste, que todo mundo fala, o povo faz filho para ter Bolsa Família, e a resposta é não. Tem muita gente, digamos assim, solteirona lá, certo? E solteirões, certo? Bom, o que se fazer diante disso? Primeiro é se preparar para o pior, porque assim, o Paulo Guedes, quando foi ministro da Economia, queria fazer que nem o modelo chileno, que seria individual. Isso para uma previdência pública é no mínimo estúpido, para não dizer outra coisa. Bom, e também a previdência, ela não pega, óbvio, a maioria são idosos, né, que já trabalharam, mas também tem muita gente que é deficiente, tem vários outros beneficiários, né. Então, e a gente que não está contribuindo e não pode contribuir porque não pode trabalhar. Só que o que acontece? Nisso daí se descobriu que com a uberização, a chamada uberização, que restituiu a dignidade do trabalho e as pessoas deixam escapar, principalmente jornalistas, deixam escapar isso. As pessoas estão vendo que quando elas recebem o salário delas, elas estão recebendo tudo, né? Por exemplo, combinam por exemplo, o salário mínimo 1.400, que quando você aceita o trabalho e recebe, você vê os descontos que você tem, aí você vê que esses 1.400 ficaram bem reduzidos, certo? E isso é algo que é desestimulante, principalmente se você for pensar que em grande medida basicamente o poder de compra vai sendo corroído, vai sendo carcomido. E eu não digo só de inflação mesmo, porque quando se pensa em inflação, nos vem à mente que tudo subiu, certo? Digamos de modo uniforme. Mas não, vai saber
cerveja que a pessoa gosta de tomar, ou um vinho, um uísque, seja lá o que for, a carne do churrasco, ou então a berinjela também, para quem é vegetariano, ficou mais caro. Só que assim, a inflação é 6% e a do que você queria foi 15%, digamos. Então nisso daí você se desestimula. Outra coisa também são as pessoas que decidem vender os brigadeiros gourmets que a gente vê. O que acontece? Óbvio, eles mostram todo o corre dele, o esforço, desde fazer, embalar um brigadeiro, esperar, tudo demora, mas você vê que, como eu disse, é um trabalho que tem dignidade. Eles podem não ter dia, eles podem não ter horário, digamos assim. Eles podem, às vezes a pessoa, por exemplo, trabalha e gasta, não faz poupança, né? E aí ela vai ter problemas futuramente. Mas assim, ela vê que ela tá ganhando mais, né? Ela vê que ela tá ganhando mais, ela vê que é que nem no caso eu vi um casal até que aí a relação melhorou deles. Porque assim, ela faz e ele vende, né? Que ele perdeu o emprego, tudo. E aí sobrou essa opção e deu certo. Tá certo que assim não pode ser também aquele cara que por favor, eu não tenho uma perna, tenho 3 filhos, tô passando fome, o aluguel tá casado. Não, vai lá com sorriso, que, entendeu? Né? Se fosse assim, já bota um óculos escuro assim, com a lente pintada de nanquim, né? E ficar um irmão ceguinho que tem um pouquinho menos que é menos constrangedor, assim. Certo? É menos também repulsivo para quem vai, para potenciais compradores. Repelente, digo, não é porque é algo nojento, mas é algo repelente se dizer isso. Certo? Você comprar algo por necessidade. Porque às vezes porque já pensou você ter que se explicar pro pedinte que nem você tem R$2, né? Então é isso. Então, né, voltando isso, como eu disse, assim, o Brasil como os outros países que também sofrem decréscimo populacional, como a China, como a Rússia, né? No caso, é que nem dos BRICS, por exemplo, o único país que de fato é rico em termos de desenvolvimento e tem algo a oferecer para a população, né? De fato, é a China, certo? Porém ela e a África do Sul também, e o Brasil e a Índia que é a única também que tem crescimento populacional, são repelentes da própria população. Eles querem atrair imigrantes. O Brasil não tem tanto a intenção, mas ele tem esse hábito de acolhida, né? Porém, assim, quando o sul-africano ele cruza o Atlântico, né, chega no Brasil para ir para os Estados Unidos. Os haitianos vieram para o Brasil, os que viram que tava aqui não vai virar nada, né, e não são poucos, vão para os Estados Unidos, certo? Indianos também vão tentar ir para os Estados Unidos, agora estão tentando ir para o Japão, para a Coreia do Sul, para a China não, porque os chineses não gostam de indianos e vice-versa. E assim, realmente
não dá para saber o que se vai fazer. Assim, como eu disse, você vai ter um aumento de informalidade também. Você tem que, ou seja, a gente que não está contribuindo. Você tem um aumento cada vez maior de população, só voltando para o Brasil, né? Você tem um aumento de população idosa, certo? E basicamente uma população que vai comer já nos lugares mais ricos já começa a ou descer ou subir, ou descer ou estagnar, como é o caso do Sudeste, ou então até diminuir, que é o caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E se você for pensar, são a base de recursos não, mas a base de geração de dinheiro mesmo, do PIB, né? Certo? E também tem os estados do norte, como eu disse, a gente pensa, eles fazem 500 mil filhos para receber o Bolsa Família, só que assim, primeiro, a maioria dos estados do norte e nordeste também são urbanos, e assim, o que a gente vê, mulher com 19 anos e 7 filhos, na verdade, no interior do interior desses estados, entendeu? Então, assim, pode ser que ela e a prima tenham muitos filhos, mas ela numa cidade de 15 mil habitantes, por exemplo, enquanto a capital tem 800 mil habitantes, que é que nem o caso de Natal, e aí você vai ver que a taxa de fertilidade despenca, certo? E essa das duas moças que tem cada uma 7 filhos não vai repor, não vão conseguir gerar filhos o suficiente, e número suficiente para repor o que se perde na capital, por exemplo. E também assim o que acontece, por mais que assim, obviamente dá para ser criativo para sustentar a previdência, que consome, se não me engano, 12% do orçamento ainda por cima, além do orçamento próprio que ela arrecada, tem mais da arrecadação. Temos aí, como eu disse, problema. Essas pessoas também vão ficar com problemas, e também, como eu disse, vai faltar mão de obra, tanto qualificada quanto sem qualificação, porque, como eu disse, China, Rússia, que são países que são até desenvolvidos, industrializados, mas tem a população caindo, querem atrair imigrantes, mas a própria população, se puder, dá no pé. É que nem, se não me engano, tem uma cidade em Minas que tem a Praça da Saudade. Por quê? Porque todo mundo vai lá em homenagem a todo mundo que pegou o avião e foi para os Estados Unidos ilegalmente. E isso tem um problema, aqueles problemas que a mídia escondeu, né? Que o Trump falou, que aí o que acontece, tem até a ocorrência, tem a filmagem das câmeras policiais dos haitianos comendo os animais das pessoas, né? E assim, é no sul, né? E não sei como é que essa pessoa não tomou um tiro de espingarda, né? Acho que quem viu também deve ter achado surreal, né? Bom, mas, como eu disse, em 2026 terá o GREX, né? Isso se não barrarem antes, mas isso é um ato de Estado, não de governo, né? Teremos o GREX, que é a moeda digital,
ou não precisaremos dos aplicativos de banco, será direto do Banco Central. E aí eles vão poder confiscar dinheiro para talvez bancar o déficit previdenciário. Que nem, por exemplo, para equilibrar parte do rombo fiscal, o Lula decidiu confiscar o dinheiro que o povo tinha esquecido nos bancos. Aquele negócio, a pessoa larga o emprego, abandona e não fecha a conta, fica uns caraminguá lá, que não rende nada também, porque a conta salário não rende. E aí, basicamente, ele vai pegar pra ele, porque afinal são várias pessoas. Eu não tinha, né? Mas é a vida. Obrigado e seja feliz.